E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de uma aula que eu dei sobre história da gerontologia, sobre os filósofos e historiadores que estudaram um pouco do envelhecimento. E eu achei muito bacana essa aula que eu fiz, que eu tô fazendo estágio de docência. Eu não vou mostrar os slides, eu só vou tentar falar rapidamente aqui para vocês entenderem um pouquinho da história, de como foi que as pessoas começaram a querer estudar o idoso. Primeiro, a gente citou o Francis Bacon. Francis Bacon, ele era um inglês, ele nasceu na Inglaterra, e ele trabalhava muito com pesquisas com método empírico e indutivo. Então, ele observava aquela situação, ele achava uma hipótese e a partir daí ele fazia uma experiência para ver se a hipótese dele era verdadeira. E aí ele era muito daquele estilo que ele dizia que o conhecimento não é sempre 100% seguro. Ou seja, a gente nunca sabe tudo, né? Então essa foi um trechinho da história dele. E com relação à gerontologia, ele cita várias frases, mas uma delas é: se adicionarmos anos à nossa vida, isso quer dizer que adicionamos vida aos nossos anos? Então, uma reflexão, né? Será que realmente a gente consegue... no caso, se adicionarmos anos à nossa vida, isso quer dizer que adicionamos vidas aos nossos anos? A gente tem que ver muito isso da vida. Será que a gente está vivendo de uma forma correta? E será que vale a pena postergar essa vida? Esses anos, né, de vida? Às vezes não vale a pena. Isso entra muito pro lado como é o nome? Dos cuidados paliativos. Em seguida vem um outro cientista chamado Benjamin Franklin. Não sei se vocês já viram aquela nota de R$100 da americana. Aquela nota tem a fotinho é dele, do Francis Bacon. Então ele é americano, foi ele que criou a eletricidade. Fiquem passadas, porque eu fiquei passada. E ele ainda por cima trabalhou muito com essa parte da inteligência social. Ele passou por várias situações na vida dele. Situações punks, viu, minha gente? Depois eu posso até botar o link do YouTube de uma pessoa lá, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala um pouquinho dessa parte da inteligência social de Francis Bacon. E aí, para a parte da gerontologia, ele foi o primeiro a considerar que as doenças são responsáveis pela morte e não o próprio envelhecimento. Então, é bem bacana isso, né? Porque a gente às vezes pensa que o que mata é a velhice, mas na verdade não. São as doenças ocasionadas pela velhice. Em seguida vem o Jean-Martin Charcot, que ele era da França. Deixa eu ver aqui as fotos para eu colar um pouquinho. Ele era médico, ele trabalhou com a parte da neurologia, foi ele que meio que começou a criar, foi ele que descobriu o mal de Parkinson, foi ele que descobriu o mal de Charcot, e foi ele que também trabalhou muito essa parte da psicanálise. Ele era aquele médico que vivia dando cursos, tanto para médicos da França, como do interior da França, como de outros países. E aí adivinha quem que era o médico que estava lá assistindo a aula dele? Somente o Freud. Não é fantástico isso, eu acho. Ele também trabalhava muito com essa parte de hipnose. E com relação ao idoso, ao envelhecimento, ele escreveu um livro chamado Estudos Clínicos sobre a Senilidade e Doenças Crônicas. E aí ele estudou todo o processo de envelhecimento, as suas causas e as suas consequências sobre o organismo. Em seguida veio um Leon Metchnikoff, que ele era um russo, por isso que ele tem esse nome todo esquisito aí. E aí ele criou a gerontologia. Gente, foi ele que criou a gerontologia, né? E aí ele definiu que essa seria a ciência, o estudo científico do processo de envelhecimento de todas as coisas vivas. Então ele estuda o processo de envelhecimento, né? Todas as coisas vivas dos múltiplos problemas que envolvem a pessoa idosa. E ele ele também estudava muito essa parte de imunização natural. Ele também estudava muito essa parte de probióticos e foi ele que descobriu aquela doença chamada o tratamento para a doença de sífilis. E aí vem outros, como o Nasher, que ele também era médico e ele é o pai da geriatria. E aí ele estudou muito essa parte do idoso e foi ele que descobriu a importância de se ter uma especialidade médica para se estudar a geriatria, que se estudasse idoso, que na época não existia.
Vem em seguida o Stalin Wall, que ele começa a definir o conceito de senescência. Em seguida vem a mãe da geriatria, que é a Marjorie Warren, que ela é inglesa, e ela instituiu os primórdios da avaliação que a gente ainda hoje utiliza, que é o AGA, né? Que aí ela também estimulava muitos pacientes a sair da cama, a fazer movimento, enfim. Ela também auxiliou muito nesse processo da própria fisioterapia. E ela também começou a distinguir o que é senescência de senilidade. Senescência é o processo de envelhecimento natural e senilidade é o processo de envelhecimento com doença, com patologia. E é isso, minha gente. Eu tentei ser o mais breve possível com relação aos estudiosos, filósofos, historiadores, enfim. Eu achei muito bacaninha essa aula. Pena que eu não consegui mostrar aqui as figurinhas para vocês. Talvez ficasse mais acadêmico, mais, enfim. Mas é isso. Qualquer coisa, se quiserem o slide, eu posso mandar por e-mail para vocês. Se forem fazer alguma aula, alguma coisa e precisarem do material, vocês me passam